Olá, estamos começando mais um Headache for All. E hoje vamos conversar um pouquinho sobre uma série de eventos que recebemos aqui no Brasil para discutir as aplicações e novidades com relação tanto à enxaqueca quanto especificadamente sobre a aplicação do protocolo de toxina botulínica no tratamento da enxaqueca. Tivemos eventos em Salvador, tivemos eventos em São Paulo, com participação dos nossos membros do Headache for All, e hoje vamos bater um papo sobre isso. Olá, foi muito interessante, né, a vinda desses eventos aqui para o Brasil e que legal que todos nós tivemos a oportunidade de participar, né, seja em São Paulo, seja em Salvador, né, isso traz uma riqueza de conteúdo aqui para o nosso grupo, né, e o nosso compromisso de estar sempre na educação continuada e trazendo informações aqui para o nosso canal. Então, assim, o evento de São Paulo, né, nós tivemos um dia inteiro dedicado a esse tema da toxina, mas ele também foi um pouco além, né? Inicialmente, nós tivemos uma abordagem através de uma jornalista que trabalha com matérias de saúde, né, que cobre há 15 anos matérias de saúde, então ela é muito dedicada a esse tema, e, assim, ela trouxe a importância da comunicação, né, assim, de um modo geral, para o relacionamento médico-paciente, mas também como a introdução da IA, né, nos dias atuais tem revolucionado essa comunicação, né? E de como a gente não pode negligenciar a participação da inteligência artificial nas nossas vidas, né? É muito importante que a gente continue os processos de atualização, que a gente continue com as nossas bases científicas, né? Porque infelizmente a IA, né, ela tem suas alucinações, ela tem o viés, né, de ser um software, né? Então ela precisa de prompts adequados, ela precisa de questionamentos adequados e ela precisa de profissionais que consigam criticar, né, o conteúdo que ela traz. Então eu acho que além da preocupação, para além da preocupação de que a IA substituirá o médico, né, ou o trabalho da medicina, eu acho que é muito mais o aprendizado de como lidar, de como usar essas ferramentas ao nosso favor, né? A consulta médica, ela deixou de ser um evento em que o médico detinha todo o conhecimento e o paciente chegava ali para aceitar muito do que fosse escutar, né? Então, eu acho que a gente saiu desse patamar de desigualdade. Hoje em dia, o paciente já chega munido de muitas informações, né? E o nosso papel é acolher aquelas queixas que ele traz e, naturalmente, as informações que ele traz, que nem sempre vão ser adequadas, né? Muitas vezes não são, e aí é o nosso papel filtrar, ajudar esse paciente, né? Trazer a orientação, trazer à luz, né? Aquilo que realmente é adequado. Então, achei assim muito interessante, né? Num evento como esse, que ia falar muito de terapêutica, né? Trazer a comunicação, que eu acho que é a essência da nossa profissão, né? Nossa profissão, eu como professora, eu digo muito para os meus alunos, assim, a gente conversa com pessoas, né? E a gente examina pessoas, né? Antes mesmo de definir. Então, eu acho que é fundamental a gente ter uma comunicação efetiva, adequada e, sobretudo, sem nunca deixar as nossas bases da ciência, né? Então, eu acho que é usar a tecnologia ao nosso favor, é usar o espaço, né, dessas tecnologias para se comunicar de forma mais efetiva com nossos pacientes, né? As pessoas estão em muitas dessas redes sociais, Instagram, TikTok, né? Eu acho que todas elas, né, têm públicos interessados nesses conteúdos, e quanto mais pessoas adequadas, com conteúdo atualizado e também com cunho científico, né, levando essas informações nesse espaço, ocupando esses espaços, a gente vai tirando ali aquela oportunidade de fake news, né? E que os pacientes não fiquem ali reféns de informações inadequadas e até se submetendo a terapias ou mesmo a consultas que não deveriam, né? Então, acho que foi É, muito interessante essa parte da palestra, foi assim uma abertura para mim fantástica, né? Achei que foi muito rico. E seguindo esse momento, né, foi falado de dor, né, que é o objeto das nossas atividades, nós aqui, né, que lidamos diariamente com dor, né? Achei muito interessante ter uma aula reservada para essa temática, né? Um especialista em dor, né, foi falar sobre isso e falou das bases fisiopatológicas, mas também trouxe um olhar para
como a dor ela é plural, ela é multifacetada, né? E que não tem como a gente ignorar outras características, né? Além da fisiologia, assim. Tem a fisiopatologia natural, né? A gente aprende isso na faculdade, a gente usa isso para as nossas decisões, mas não tem como a gente desvincular, né? Outros aspectos, né? Aspectos psicossociais, né? Dessa experiência de dor. Então, eu acho que essas duas palestras, né, elas em parte, elas também se comunicaram, né? Uma falando da comunicação e a outra falando do modelo de dor, mas falando também, assim, eu acho que enquanto você aborda o paciente com dor, essa conversa, né, abordando muitos aspectos, né, que podem permear a experiência dolorosa, ela vai permitir, né, você entender quão complexo ou como o paciente, de fato, experimenta esse evento, né? Então, eu particularmente achei, assim, esse primeiro momento muito interessante, muito rico, né? E eu achei que, assim, foi uma abertura magistral para um dia que realmente ia abordar uma terapia muito voltada para a dor. Interessante, né, Renata, você trazer isso. Eu acho que é uma constante que nós temos vendo nos eventos médicos, a presença da comunicação médica, a presença de pautas voltadas para a inteligência artificial, que eu acho que é uma demanda que surge, que vem surgindo, né, cada vez mais com a nossa, com a era que nós estamos vivendo. Nós médicos dessa atual fase, né, estamos vivenciando essa mudança com a inteligência artificial. É interessante vocês trazerem que um evento com cunho terapêutico, né? Assim, uma chamada muito mais para medicação, não excluiu esse pensamento da dor como modelo psicossocial, né? O biopsicossocial e outras demandas médicas como a comunicação, porque não de nada a gente vale a gente ter terapêuticas avançadas se a gente não sabe comunicar ao paciente, a gente não sabe responder as dúvidas do paciente ou acolher as dúvidas que vão chegar. Então é interessante que vocês a gente está vendo essa constante e a gente vê em novos eventos em cefaleia, né? A gente está aguardando agora o Congresso Brasileiro de Cefaleia e que já anunciou também a presença de temas como esse, que eu acho que vão estar presentes nos próximos eventos médicos de qualquer especialidade aí nos próximos anos, né? E teve agora algo mais voltado para terapêutica em si, né? Isso. Então me conta aí de como é que foi a experiência de vocês. O Felipe pode falar um pouquinho das outras temáticas. O que mais foi discutido? Isso, é só retomando esse assunto, como essa abertura foi muito impactante, assim, ninguém esperava ter uma palestra sobre isso logo de cara, sobre a importância da comunicação médica, né? Hoje muitas pessoas usam a rede social para conseguir informações. Então é importante um trabalho como o nosso de divulgar informação científica de qualidade por profissionais que se dedicam a estudar essa área, né? Já que a gente já tem muitas provas de que muita informação divulgada na internet, na verdade, não condiz com o que mostram as evidências científicas. Então, partindo disso, indo para a área mais técnica, do evento, a gente teve algumas apresentações sobre evoluções e aspectos técnicos da aplicação da toxina botulínica no tratamento da enxaqueca crônica, né? Esse tratamento, em se tratando de medicina, ele é relativamente recente, porque ele só vem sendo praticado depois da liberação do artigo científico do preempt, por volta de 2010, 2011. Então, em medicina, 20 anos é bastante, Nada. assim, recente. Mas nesse tempo de aplicação, muitas evidências foram surgindo a partir da prática. Então é sempre uma preocupação como melhorar os resultados, como minimizar complicações inerentes da substância, porque a toxina botulínica ela pode relaxar músculo, né? Por isso que ela também tem fins estéticos. Mas no tratamento da enxaqueca, muitas vezes isso não é o objetivo. Então eu não quero que seja produzido relaxamento muscular em determinadas áreas e também não quero que isso gere assimetrias ou que isso gere inclusive uma dor paradoxal, aumente a dor do paciente, porque o relaxamento muscular, especialmente da região cervical, pode causar dor. Mas que aplicando a técnica correta, né, vale ressaltar que o preempt é um protocolo com pontos, a maioria dos pontos são fixos, né? Com a técnica correta, essas complicações elas são bem baixas.
Mas é sempre possível otimizar, então, deslocar um ponto em alguma direção que minimize o risco de causar um relaxamento muscular, ou de pegar um vaso, ou de causar uma assimetria, ou de produzir um efeito estético melhor. Então, a gente teve sessões a respeito disso, como melhorar esse resultado, fazendo alterações pontuais no protocolo base, sem prejudicar a eficácia desse tratamento. Um outro ponto, Rei, que foi muito interessante, foi a discussão da aplicação de toxina botulínica para o bruxismo, né? A gente sabe que não é a primeira indicação, não é a primeira linha de tratamento, mas que existem pacientes que são bastante refratários, que estão ali fazendo a reabilitação, que estão ali fazendo uso de placa estabilizadora, e ainda assim apresenta sintomas. Então, quando indicado, né, a forma que pode ser aplicado, de novo, a preocupação com a estética da toxina botulínica nesses casos, já que perto do masseter tem um músculo risório, o paciente pode ter uma simetria de sorriso. Então, caso haja indicação de aplicação de toxina botulínica no masseter, qual é a melhor forma de aplicar para minimizar esse tipo de erro, né? E como você bem disse, a toxina botulínica, ela não foi, no caso da enxaqueca, ela não é utilizada para relaxamento muscular. Então, a gente foge do músculo, a gente mira no nervo, né? Todo o protocolo ele foi desenhado pensando na anatomia do nervo. Só que na face, por exemplo, a, a pele, né, e o músculo não tem uma camada de gordura importante, então essa questão da estética acaba sendo afetada muito frequentemente. Então, ajustes de angulação para evitar que a toxina seja aplicada no periósteo ou dentro do músculo no local correto, garante menor assimetria de sobrancelha, pitose palpebral. E foi muito interessante a gente ver, reestudar e rever a anatomia e a forma, né, do movimento do músculo. E ver isso, né, para a gente que é neurologista é muito rico, né, que a gente acaba conseguindo ter mais profundidade no conhecimento na hora de aplicar a toxina botulínica. E o que a gente vê também, né, que sempre sai uma técnica, e como o Rei bem pontuou, a toxina é bem nova, né? Quando a gente fala em termos de medicina, né, 20 anos não é nada, 20 anos, 30 anos não é nada, né? Mas toda vida que se tem uma indicação terapêutica, né, e que se começa a ter prática, estudos vão sendo realizados, se tendo estudos de vida real, né, e aí vão tendo adaptações, né? E a gente vai entendendo de fato como funciona, a gente vai entendendo de fato como pode otimizar, melhorar, né? E esses protocolos vão sofrendo atualizações, vão sofrendo ali colaborações, né, de pessoas que têm grande expertise, né, e que podem talvez orientar maneiras de melhor otimizar, né, essa conduta. Então, em medicina, nada é absoluto, né? Eventualmente, um estudo robusto, né, indicou a toxina botulínica com aqueles 31 pontos, né? Mas aí, ao longo do tempo, já veio o follow the pain. Então, assim, você vai, às vezes, ampliando aquela quantidade de pontos para melhor beneficiar o seu paciente, né? E, com certeza, com rigor de técnica, para minimizar qualquer efeito adverso, né? Qualquer efeito colateral indesejado e principalmente em se falando de rosto, né, em se falando de face, prevenir assimetrias, né, assim, ninguém deseja trazer um outro prejuízo para o paciente, né, o objetivo é meramente tentar uma estratégia de controle de dor. Bárbara, e um tema interessante que foi abordado, até um pouco de passado, presente e futuro, né, é porque temos hoje já anticorpos monoclonais, na verdade, atualmente nós temos um no Brasil, que é o fremanezumab, e quando ele chegou, né, já veio aquela dúvida, opa, pode associar com toxina botulínica, não pode? Os estudos já mostraram aí a segurança dessa associação, né, e nós já vivemos isso na prática, né, como eles podem ter um efeito sinérgico de pacientes que melhoram, que não melhoraram aplicando somente a toxina, ou não melhoraram somente com anticorpo monoclonal e com a combinação tiveram boa resposta. Porém, em breve, né, a gente espera ter os GEPANTs, né, aqui no Brasil, e foi abordado um pouco também sobre essa questão da segurança de associação dos GEPANTs com anticorpo monoclonal, de GEPANTs com toxina botulínica, desses três. Vamos falar um pouco sobre isso? Eu acho que assim, é um pouco do que a Renata falou, né? Eu acho que a chegada de novos remédios, os tratamentos, eles sempre vão gerar dúvidas. E a dúvida clássica com a chegada de novas medicações são as possíveis combinações, como você falou. Do ponto de vista
de estudos, a gente já tem um perfil de segurança, a gente não tem a nossa prática do Brasil ainda, mas é interessante, inclusive, quando a gente escuta um convidado internacional trazendo as práticas externas que dá segurança da combinação. E, inclusive, combinações de bloqueadores CGRP em vias diferentes e ainda destacando a combinação com a toxina. Então, nos pacientes mais graves, naqueles pacientes que falharam ou que não têm uma resposta completamente satisfatória, é uma alternativa à união de tratamentos. A gente já vem fazendo aqui na nossa realidade com o anticorpo monoclonal e a toxina, e com a chegada dos GEPANs, acredito que a gente vai ter ainda mais força para combinações, inclusive utilizando os GEPANs, nos GEPANs que vão ser liberados para fase aguda, como alternativa para tratamento de fase aguda. Então, nós vemos bastante perspectiva, né, com a possibilidade da chegada de novas medicações. Então, a gente viu isso com o anticorpo monoclonal, né, aquele paradigma do paciente refratário sendo modificado. Então, acredito que a gente vai ter uma nova modificação aí daqueles pacientes que não respondiam. A gente aqui tem uma ideia de um pouco mais refratários, a gente expor ao novo remédio e combinações entre eles que são permitidas. Falando de prática, né, já que a gente está aqui falando muito de prática, prática, teve um momento também muito interessante, né, em que nós tivemos uma palestra de um grande nome da cefaliatria nacional e um amigo muito querido de todos nós, que foi o Márcio Natan, em que ele trouxe uma dinâmica, né, em que ele meio que chamou todos a compartilhar um pouco da prática, e não só a prática, mas as angústias da prática, né? E aí ele propôs uma divisão por grupos populacionais, então crianças, idosos, mulheres na menopausa, né? Então, e dividiu, né, a plateia em grupos para que a gente pudesse então trazer, né, gargalos desses atendimentos, dessas abordagens, desses grupos populacionais, né? Mas que a gente também pensasse em soluções, né? Então, acho que foi muito rico também essa troca. Acho que são dúvidas que muitos de nós, né, nos nossos ambientes de consultório solitários temos, né, e que às vezes vamos em congressos ou compartilhamos em grupos ali de amigos especialistas, mas todos nós vamos ter essas dúvidas, né? Pacientes são muito individuais, né? E mesmo considerando, vamos supor, mulheres na menopausa, vão existir pacientes mais desafiadores e pacientes com respostas melhores. Então, é sempre muito interessante você escutar a perspectiva de outras pessoas, né, fazendo as mesmas abordagens. Então, achei que esse momento também foi assim muito feliz, né, assim, para um evento que abordou muito prática, porque muito mais do que só falar de opções terapêuticas, mas de como é que todo mundo está fazendo, né, de como é que todo mundo lida com essas broncas no dia a dia. Né? E todos nós passamos por isso. Então, achei também que foi uma parte do evento que foi extremamente enriquecedora, assim, para a prática. E assim, ouvindo um pouco, queria ouvir um pouco. Nós todos aqui somos aplicadores, né, de toxina. E a opinião de vocês acham que o evento conseguiu mudar alguma coisa com relação à aplicação de vocês? Vocês vão modificar alguma coisa? A gente sabe que o protocolo, ele precisa ser seguido, o protocolo básico, né? A gente não está falando aqui em criar a roda, né? A gente já tem um protocolo básico a ser seguido, mas eu acho que o evento trouxe para a gente a possibilidade de algumas adaptações voltadas para uma individualização. O que a gente já vê com diversas terapêuticas, né? A terapêutica individualizada para aquele paciente. Então, acho que isso a gente está vendo com a toxina. Então, a gente tem um protocolo que nos orienta, mas a possibilidade de pequenas individualizações para trazer talvez uma maior satisfação para o paciente, não só o benefício terapêutico, mas também não trazer um prejuízo estético que incomode e que seja muitas vezes até motivo de descontinuação da terapêutica. E vocês, como aplicadores, pensam em modificar? Já modificam na vida prática de vocês? O Elber que pode falar um pouco como aplicador de toxina? Ó, algumas coisas eu já mudei, bem interessante. Um dos pontos interessantes que o Blumenfeld trouxe foi sobre fazer uma aplicação um pouco mais baixa, mais próxima do nasalis, ali do prócero, né? Então, uma aplicação um pouco mais baixa. E no corrugador, mudar, porque no artigo original, a aplicação é no ângulo de 90 graus em cima dos corrugadores da sobrancelha, né? E ele acaba orientando para evitar que a agulha chegue muito próxima do periósteo, né? E corra o risco de ptose, segurar bem o músculo e a agulha entrar no sentido da musculatura, das fibras da musculatura. Então, ele não mudou o ponto, na verdade, ele mudou a angulação da agulha de forma a proteger e guiado ali um pouco pela prática.
E achei interessante também quando, na aula anterior, né, mostrando a questão de como o paciente eleva a sobrancelha. Então, o que esperar da estética quando você aplica o protocolo Preempt clássico, dando ali alguma liberdade de algum ponto extra para poder reduzir algum efeito indesejado. Então, acho que alguma coisa assim, é mais um refinamento da técnica do que, de fato, mudança, como você disse, a invenção da roda ou uma mudança muito brusca. A minha percepção também, Elber, eu acho que eu tinha um discurso muito, é, assim, no início, né, de quando a gente vai, recém, começa a fazer o protocolo, a gente muito apegado ao protocolo, a querendo fazer os pontos corretamente, a esse discurso, inclusive, para o paciente, de preocupação de pode existir algumas alterações estéticas, e assim, e isso poderia trazer, eu já tive pacientes com queixas, né, trazendo um pouco da minha prática, eu já tive um paciente com queixa estética importante, que quase foi motivo de descontinuar a terapêutica, sendo que ela tinha um sucesso é, ótimo com o tratamento, mas um paciente jovem em que a estética pesava para ela. E a gente conseguiu fazer adaptações em que hoje em dia ela continua com essa terapêutica. Algumas vezes uma percepção que eu tenho também, que às vezes uma primeira aplicação ela pode dar um impacto estético maior, mas costuma diminuir esse impacto estético com as aplicações seguintes. Então o paciente se sente até mais confortável com as demais aplicações, e essas pequenas variações garantiram que a gente mantivesse o tratamento. Então, eu acho que é oferecer para o paciente a possibilidade de modificar o protocolo, caso aquilo, pequenas modificações do protocolo, caso ele tenha ficado insatisfeito com alguma questão estética, principalmente no paciente que teve uma resposta positiva. Então, para mim, também, assim, veio a calhar com o que eu venho vendo na prática e nos dando segurança de que outros colegas, essa troca de experiência entre colegas, de que estamos todos alinhados, né, na mesma perspectiva de pequenas mudanças são possíveis para a individualização da terapêutica. Bárbara, e fala pra gente como é que foi aí a receptividade no evento de Salvador. Como é que as pessoas receberam? Provavelmente o professor Blumenfeld também falou desses pontos, né? Como é que os colegas viram isso? Como é que as pessoas se manifestaram? Alguém já fazia diferente, né? O que que você acha? Como é que foi aí a percepção? Aqui eu acho que o evento foi um evento menor, né? A gente teve uma discussão de casos com o Dr. Blumenfeld, e essa troca de experiências, né? Acho que foi mais uma troca de experiências, um que ele trouxe essas variações, e essas adaptações do protocolo que ele vem fazendo. Acredito que a maioria das pessoas não faziam tantas variações quanto ele costuma fazer. Mas a gente percebeu que todo mundo já costumava sentir, não só aqueles que não faziam já sentiam a demanda de fazer. Então a demanda ela existe da modificação. Acho que aqui no evento ficou muito claro que a demanda de adaptação existe e talvez não existisse uma liberdade ou embasamento, e a gente, porque de fato não tem um artigo fomentando isso, mas é justamente nesses eventos, nessas trocas de experiências que a gente traz um conforto maior para a modificação. Outros temas foram discutidos aqui no evento, como, por exemplo, o desmame da toxina, o espaçamento, né, o respeito ao protocolo trimestral inicial, mas uma possibilidade após 2 anos de uma tentativa de espaçar para avaliar uma maior resposta do paciente, e também as possibilidades de combinação, como a gente trouxe, né? Então, a gente discutiu casos de combinação de terapêuticas. Então, assim, o evento foi muito interessante, a presença do Dr. Blumenfeld obviamente tem um peso, um impacto muito importante para a gente ouvir essa experiência de quem participou ali da publicação inicial do artigo, né? É, E acredito que a gente vai ver mais disso nos próximos anos, né? Em breve, talvez a gente tenha modificações, inclusive em protocolo. Então, a gente espera que a gente esteja primeiro nessa fase de início de troca de experiências, mas quem sabe a gente vai ter modificações futuras no protocolo mesmo, né? E a gente participou, né, de todos esses eventos, como palestrante, mas a gente também teve o Elber, né, contribuindo com a aula excelente, né, ali finalizando o evento, então foi muito bom, né? Conta pra gente um pouco, Elber, como foi a experiência dessa aula, o que que você queria passar de mensagem principal. Vou deixar você que está aqui, né, passar aí a sua mensagem da sua aula, assim, o que que te... Foi uma aula bem legal de montar, porque a gente podia discutir um pouco sobre desfechos clínicos, né? Então, quando o paciente chega no consultório, ele fala: olha, melhorei muito, pouco, não melhorei.
melhorou minha qualidade de vida. E o paciente ele está vivendo o impacto da enxaqueca todos os dias, né? E a gente, como médico, do outro lado da cadeira, a gente fica olhando quantos dias de dor, quantos analgésicos ele toma, pensando, aplicando escala para poder entender, né? Procurando, né? De 0 a 10, qual a intensidade da sua dor, o paciente ali com dificuldade de expressar. Então, é de uma complexidade muito grande para o médico avaliar se aquele remédio de fato ajudou ou não, e para o paciente também expressar onde trouxe benefício e o que não trouxe. Então, foi trazer um pouco dessa mensagem. Então, já tem artigos, né, de 2025 contando é, que melhorar 50% hoje, claro que para saber se a medicação funciona ou não, é um número interessante, mas melhorar 50% já é suficiente. Um paciente com 30 dias de dor cai para 15. 15 ainda impacta muito. Então, a gente busca hoje, principalmente com essas terapias mais específicas, um olhar um pouco mais exigente da resposta, né? E como a gente vai atingir isso e como a gente vai metrificar isso. O que é melhorar 50%? É olhar só os dias de dor, é olhar a intensidade, é olhar a incapacidade, é olhar o sono, é olhar a cognição, né? O que trouxe de benefício? E a gente também trouxe ali uma visão de olhar para o futuro. O que o futuro nos espera? Então, além da gente medir o quanto o paciente melhorou, será que no futuro a gente vai conseguir prever se o paciente vai melhorar mais ou não? Então, entender um pouco mais de biomarcador, né? Entender um pouco mais sobre farmacogenética desses medicamentos novos e como a IA vai impactar nessa questão da coleta de dados, de análise de dados, em como prever se o remédio vai funcionar ou não. Então, é desafiador para todo mundo, é um olhar no passado, presente e futuro, mas, na verdade, a gente precisa de, como a própria Renata disse no início, é olhar para o paciente. Então, trazer esse olhar mais apurado à conversa e, claro, falando de ciência, é preciso que a gente analise números. Então, juntar isso na prática clínica, nos estudos, na percepção do paciente é desafiador, mas é muito importante. Quanta coisa a gente, né, pôde aqui discutir de duas experiências, né? Eu acho que falar de dor é sempre algo muito complexo, né? Como o próprio fenômeno doloroso, né? A gente que tem como objeto de trabalho, né, lidar com pacientes com síndromes dolorosas, né? A gente tem esse desafio no dia a dia, né? E é sempre enriquecedor estar escutando experiências, compartilhando, né? Aprendendo com quem está na ponta aí, né? Seja nos estudos ou porque já está mais à frente, né? Então, assim, acho que a gente vê o desafio, né, real na vida de todo mundo, né? Às vezes a gente se sente meio preso ali com algum paciente que não consegue achar uma solução, mas a verdade é que todo mundo enfrenta, né, esses desafios no dia a dia, né? E que bom que a gente tem a oportunidade de compartilhar, né, de aprender e trazer experiências de outros colegas também para a nossa prática, né, podendo aprimorar e beneficiar os nossos pacientes, que é o nosso objetivo maior, né? Então, acho que foram dias muito interessantes, né? Agradeço a todos que vieram aqui contribuir, acho que foi excelente, né? A gente tem aí em vistas o Congresso, que com certeza vai trazer temas similares, né? E muitos outros, e com certeza virarão aqui objetos dos nossos vídeos, né? Então, acho que é isso, agradecer, né? E manter aqui o nosso compromisso com a educação continuada, com trazer informação de qualidade, né, para que as pessoas continuem aprendendo um pouco mais sobre esse mundo, né, que é o nosso da dor de cabeça, tá? Obrigada.